Fala, rapaziada! Primeiro, fique tranquilo. Se você chegou até aqui, você provavelmente já estudou perda de carga localizada, perda de carga distribuída, escoamento turbulento, escoamento laminar, fator de atrito, número de Reynolds, estudou muito provavelmente as linhas de energia, a carga de pressão, carga de posição, carga cinética de movimento, tudo isso, e agora você precisa aplicar para de fato verificar se entendeu ou não. Nós teremos 2 blocos de exercícios aqui para condutos forçados. Então é uma aplicação agora em questões de tudo que você viu nas aulas teóricas. Então a gente resolveu dar as aulas teóricas para depois aplicar, porque os conceitos, equação de Bernoulli, equação de energia, equação da continuidade, tudo que a gente foi vendo ao longo das aulas teóricas se mistura quando é aplicado diretamente de uma questão. Por isso, esse bloco não tem uma aula teórica específica falando de condutos forçados, e sim uma série de aulas que tratam temas que envolvem a resolução de questões de condutos forçados. Agora, nos exercícios, estudaremos condutos forçados com base em toda a aula teórica. Dividiremos em 2 blocos, o primeiro bloco mais teórico e o segundo com algumas questões teóricas e outras já práticas aplicadas na resolução de exercícios. Maravilha? Vamos começar então aqui o nosso primeiro bloco de exercícios, primeira questão na tela. A hidráulica é uma área de conhecimento base para atuação na área de saneamento e meio ambiente. Assinale a alternativa correta sobre hidráulica aplicada aos setores de saneamento, água e esgoto. O princípio de Bernoulli trata da conservação de massa no estudo da hidrostática. O princípio de Bernoulli, na verdade, trata da conservação de energia, né? Que a energia se conserva. O princípio da conservação de massa vem lá da equação da continuidade, né? Portanto, não está correto. Ressalto hidráulico ocorre em condutos sob pressão e se forma durante a mudança de regime de uma profundidade maior que a crítica para a crítica. Na verdade, ressalto hidráulico nem foi um tema estudado porque não aplica ali em condutos sob pressão e sim condutos livres. Portanto, errado também. A estimativa de perda de carga unitária pela fórmula de Hansen-Williams independe do tipo de tubulação utilizado no sistema. Na verdade, Hansen-Williams tem um coeficiente de Hansen-Williams, né, exatamente para cada tipo de tubulação, inclusive variando ali se a condição é nova, semi-usado ou usado. Portanto, depende sim do tipo de tubulação. Errado. Na quase totalidade das etapas do sistema, a hidráulica das redes de água é baseada no escoamento de condutos forçados, enquanto os coletores de esgoto, baseado em condutos livres. Exatamente isso. A ideia é se basear, embora em alguns casos os coletores de esgoto trabalhem em condutos forçados, este não é o objetivo. O dimensionamento para a rede de água, conduto forçado. Para a rede de esgoto, conduto livre. Esse é o nosso gabarito. E, por último, o regime de escoamento em condutos livres é classificado como permanente, uniforme, quando, para uma determinada seção, a vazão é constante e a velocidade variável. Na verdade, ele é permanente uniforme quando a vazão e a velocidade são constantes. Por isso, também errado, o gabarito aqui fica a letra D. A equação de Bernoulli utiliza para descrever o comportamento dos fluidos ideais em movimento no interior de tubo ou conduto, utilizada, né, para descrever o comportamento, apresenta algumas premissas para sua validação e aplicação, que estão apresentadas a seguir, exceto, veja, escoamento incompressível, sim, a equação de Bernoulli admite, e é uma boa aproximação para fluidos como a água, por exemplo. Escoamento permanente, também ela admite escoamento permanente. Escoamento livre de atrito, exato, a gente não tem perda de carga, a gente tem a conservação da energia sem a perda de carga, foi isso que Bernoulli estudou, obviamente que na prática existe. Escoamento ao longo de uma linha de fluxo, também, mas escoamento viscoso, não, ele não considera o escoamento viscoso. Na verdade, a equação de Bernoulli, né, com uma simplificação da equação de energia, ela tem um comportamento que não pode ser atendido quando nós temos
escoamento com fluidos viscosos, fluidos compressíveis, fluidos com escoamento turbulento, exatamente porque nós temos a introdução ali de parcelas de perda de carga. Por isso, o escoamento viscoso, o atrito viscoso do fluido gera uma perda de carga. Perda de carga essa que não é considerada pela equação de Bernoulli. O teorema de Bernoulli, como principais premissas, né, que é o escoamento regime permanente, sem atrito, ao longo de uma linha de corrente, e aqui quando a gente fala linha de corrente, linha de fluxo, a gente consegue definir muito bem com o escoamento laminar, e o escoamento dado como incompressível. Só assim a gente pode afirmar que isso é constante, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. Não há introdução de perdas de carga. Por isso aqui, escoamento viscoso sai dessa ideia de fluido ali ideal no teorema de Bernoulli. Fluido é a denominação genérica para líquidos e gases. Nesse sentido, considere a afirmativa abaixo. Um fluido incompressível escoa sempre da menor para a maior pressão. Falso. Falso, porque a gente tem o quê? A equação de energia, por exemplo, ou na equação de Bernoulli, nós temos essas três componentes da energia. Eu posso ter pontos onde a velocidade é maior, e para se manter constante, a pressão tem que reduzir. Posso ter variações de seções, aumento ou diminuição, que oscilem a minha pressão. Então não é sempre de menor para maior pressão. Não posso afirmar isso. Isso muda com a velocidade. Mas geralmente os fluidos eles vão escoar o quê? Do ponto de maior energia para pontos com energia mais baixa, né? Normal, energia total do sistema, tá? Claro, sob pena ali, em condições reais, de uma perda de carga ao longo deste movimento. Então, o ponto a montante tem mais energia do que o ponto a jusante, porque aqui em jusante, para movimentar o fluido, houve uma energia perdida na forma de calor, com atrito, ou por viscosidade entre partículas. Por isso, o ponto 2, né, mais a jusante, depois, tem menos energia do que a montante. Por quê? Porque existe perda de energia, perda de carga ao longo do sistema. Isso é válido, obviamente, quando a gente não tem uma bomba que introduz energia no sistema, nesse meio de campo, nesse meio do caminho aí. Um fluido perfeito é aquele que provoca baixas perdas de carga quando em escoamento. Falso, na verdade, o fluido perfeito aqui ele tem viscosidade nula. E o escoamento sendo laminar, nós não temos aí o efeito da viscosidade na perda de carga e não temos também o efeito do atrito. Então, o fluido perfeito é aquele onde μ, que é a viscosidade, é igual a 0. A viscosidade de um líquido diminui com o aumento da temperatura. Isso sim é verdade, né? Os líquidos tendem a ficar mais fluidos com o aumento da temperatura. Isso é aplicável, por exemplo, quando você pega um fluido, o próprio CAP, por exemplo, cimento asfáltico de petróleo, que na verdade ele é semissólido, quando você aquece, ele escoa, né? Ele fica com a viscosidade um pouco menor. Manômetros diferenciais são empregados para medir diferença de pressão estática entre dois pontos de um fluido em escoamento. Também a gente utiliza um manômetro diferencial para medir diferença de pressão entre os fluidos. Então a gente tem aqui o fluido escoando, né? Geralmente coloca aqui um manômetro diferencial para medir essa diferença de pressão nesses fluidos em movimento. É claro que aqui tem, via de regra, um fluido manométrico também empregado no sistema. Então, esses dois últimos estão corretos, 3 e 4, correto. A equação de Bernoulli é formulada a partir da conservação de energia em um fluido em movimento. É isso que ele produz, ele entende que a energia total do sistema deve ser conservada quando um fluido está em movimento. Então, aqui ele entende que não há perda nem acréscimo de energia, e sim conservação da energia. É uma abstração teórica que desconsidera fatores importantes como atrito viscoso, atrito, perda de carga na tubulação no sistema localizada ou distribuída. Mas Bernoulli existe e faz essa consideração. O que se refere à perda de carga em tubulações? A perda de energia causada pela turbulência
advinda das mudanças de direção das partículas ou de passagem por conexões? Bom, refere à perda de carga localizada, né? Aparentemente está certo. Diminuição da ação do fluido no sistema devido a mudanças de direção no escoamento. Diminuição da ação no fluido não me parece correto. Redução da velocidade do fluido ao passar através de uma válvula ou registro. Na verdade, perda de energia, né? Não necessariamente a velocidade diminui. Variação da temperatura do fluido ao longo do movimento, ao longo do escoamento. Não é isso que a gente se vê como perda de carga. Muito embora o atrito na superfície gere perdas na forma de aquecimento, né? Mas isso sequer reflete no aquecimento do fluido como um todo. É muito pequeno, né, essa conversão de energia para aquecer o fluido de um modo geral. Portanto, a melhor alternativa de resposta, embora nenhuma delas esteja assim completamente definindo, né, o que é perda de carga de um modo geral, mas aqui define-se perda de carga localizada, que é a perda de energia pela turbulência nas mudanças de direção ou passagem por conexões. Perda de carga aqui, então, localizada nessa questão. Ao projetar um sistema de distribuição de água fria para um complexo residencial, o engenheiro civil deve considerar diversos fatores para garantir a eficiência e segurança do sistema. Qual dos seguintes elementos impacta diretamente na perda de carga de uma rede de distribuição de água? O que impacta na rede de distribuição de água fria? O diâmetro das tubulações, dos tubos? Sim, né? A resistência à tração do tubo? Não, isso é um ensaio do material. O número de válvulas de controle na rede? Bom, você pode falar, isso aqui também influencia. Quanto mais válvula, mais perda de carga eu tenho. Capacidade de armazenamento dos tanques de água de reserva? Não me interessa quanto o tanque consegue armazenar de água. E aí eu fico na dúvida, né? Bom, qual dos seguintes elementos impacta diretamente na perda de carga de uma rede de distribuição? O diâmetro ou o número total de válvulas de controle na rede? Bom, a questão aqui, válvulas de controle, foi bem genérica, né? Não deu para entender muito bem, eu entraria com um recurso, porque aqui eu estou falando de perda de carga distribuída, aqui eu estou falando de perda de carga localizada. A banca deu o diâmetro dos tubos de distribuição, obviamente, porque essa é a parcela mais significativa. Impacta de forma mais significativa porque tem perda de carga ao longo de toda a tubulação. Uma válvula ou outra tem perda de carga localizada, que muitas vezes, inclusive, é desconsiderada. Para uma rede muito grande, eu tenho uma perda de carga localizada ali irrisória, né? Portanto, melhor alternativa de resposta é a letra A, mas que válvula é essa? A gente pode entender que sim, introduz uma perda de carga localizada, mas o gabarito fica como letra A. Poderia sim caber algum recurso. O escoamento de fluidos pode ser classificado de duas maneiras quanto ao movimento das partículas: laminar e turbulento. O parâmetro que representa a ocorrência de regime de escoamento laminar ou turbulento é chamado número de Reynolds, que é o número que nós vimos que faz aí até 2000 um escoamento laminar, faz essa classificação. Acima de 4000, o escoamento turbulento. Razão das forças inerciais sobre forças viscosas. Então o Reynolds aqui tem forças inerciais, forças viscosas. Quando a gente tem um escoamento laminar, o Reynolds é mais baixo, predominância aí de forças viscosas, né, de viscosidade, já que o escoamento laminar ele tem velocidade zero no ponto de contato com a superfície e aqui velocidade máxima no meio. Se a gente desenhar aqui o gráfico de velocidades no escoamento laminar, lembre-se que as linhas de fluxo muito bem definidas, paralelas, não se misturam. Considerando que a perda de carga pode ser definida como dissipação de energia da água que ocorre ao longo do seu escoamento, é correto afirmar que a perda de carga é proporcional à extensão do conduto no interior do qual a água escoa. Veja que correto, para qualquer que seja a expressão, a perda de carga ela sempre se relaciona com o comprimento, né,
do nosso conduto, da tubulação como um todo. Comprimento esse que pode ser real, pode ser equivalente ou pode ser total, soma do real com o equivalente às peças especiais. A perda de carga em um escoamento laminar independe da velocidade do fluido. Falso, né? A gente vê que tanto a perda de carga no escoamento laminar quanto o turbulento depende da velocidade do fluido. Está aqui, ó, V² sobre 2G. Para o escoamento turbulento, nós temos o fator de atrito, que é utilizado lá com o diagrama de Moody. Para o escoamento laminar, 64 sobre Reynolds. Mas todos eles consideram comprimento, diâmetro e velocidade da tubulação. Portanto, errado. Analise as afirmativas abaixo com relação... Espera aí, só... Gasguei aqui agora. Bora. Tossi aqui, até desliguei o microfone para não atrapalhar vocês. Seguindo. Analise as afirmativas abaixo com relação à perda de carga em circuitos hidráulicos. Na equação de Darcy-Weisbach, o cálculo do fator de atrito, que isso aqui também é chamada de equação universal da perda de carga, depende da condição do escoamento, se é laminar ou turbulento. Sim, o cálculo depende se é laminar ou turbulento, a gente acabou de ver. Calcula o número de Reynolds para ver se é laminar ou turbulento. O diagrama de Moody é usado para calcular o fator de atrito quando o escoamento é laminar. Ora, quando o escoamento é laminar, eu poderia direto utilizar a expressão 64 sobre Reynolds, né, que a gente viu aqui. Só que o diagrama também permite o cálculo. Então aqui, o diagrama de Moody é usado para calcular o fator de atrito? Eu questionaria. Ele pode ser usado, né, tanto para o laminar quanto para o turbulento. A banca deu isso como correto, usado para calcular, porque tem como eu tirar lá do gráfico. Calculo, pego o número de Reynolds, jogo no gráfico e pego o fator de atrito. Então ele é usado? Pode ser. A banca não deu como errado. A perda de carga localizada ou acidental é referente à passagem por conexões e válvulas. Exato, perda de carga localizada, também chamada de acidental, portanto, também mais uma assertiva correta. A perda de carga distribuída ou contínua depende somente da vazão, do diâmetro e da espessura da parede? Claro que não, a gente acabou de ver. Vazão, diâmetro, comprimento, velocidade, também são fatores que influenciam. Portanto, aqui falso. Tendo então letra D, 1, 2 e 3. A rugosidade relativa. Lembra, a rugosidade relativa é a rugosidade absoluta sobre o diâmetro. E o número de Reynolds são parâmetros adimensionais. Acertou, perfeito. São dois parâmetros adimensionais que são utilizados para se obter, através do diagrama de Moody, o nosso fator de atrito. Portanto, correto. No escoamento turbulento, o fator de atrito depende do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Acabamos de ver isso, falamos sobre isso. Questão de graça, certo? No regime turbulento, as forças viscosas atuantes sobre as partículas fluidas são preponderantes em relação às forças de inércia. Na verdade, no regime laminar é que as forças viscosas são predominantes, né? Quando o regime é laminar, as forças viscosas são altas e o número de Reynolds, então, é um pouco mais baixo, né? É reduzido. Tá aqui o escoamento laminar. Errado, porque não são no regime turbulento, e sim no regime laminar. O golpe de Ariete, decorrente de transientes hidráulicos, ocorre em linhas de recalque quando as condições de escoamento são abruptamente alteradas, como a parada de bombas de uma estação elevatória pela interrupção do fornecimento de energia elétrica, por exemplo. Então eu estou com o funcionamento da bomba. A bomba está funcionando, recalcando vazão. Do nada, cai a energia. A bomba para de funcionar. Eu tenho um transiente hidráulico. Concordam? Tem uma alteração abrupta das condições de escoamento. Gera uma sobrepressão, gera um golpe de Ariete. Portanto, sim, está correto. Nem só por esse motivo. A gente pode ter fechamentos de válvulas abruptamente, que também geram transientes hidráulicos. Desligamento
forçado de bombas, tudo isso pode gerar transientes que culminarão no golpe de Aredi ou sobrepressão no sistema. Uma das vantagens da fórmula de Hansen-Williams é o seu amplo limite de aplicação. Ela pode ser utilizada para análise de adutora, para rede de distribuição de água, para sistema de recalque. Ela é amplamente utilizada, tanto para esses sistemas, quanto para o quê? Variadas tubulações em diversas condições de idade também, né? Esse fator C aqui é uma das coisas que fazem com que a equação de Hansen-Williams seja muito utilizada, porque ela se aplica a diversos materiais e em diversas condições de idade também. Claro, obviamente, então, daí a sua gama de possibilidades de aplicação, tanto adutora, redes de distribuição de água, sistemas de recalque. Perdas de carga em conexões do tipo cotovelo de 90 graus, então isso aqui, às vezes a gente fala cotovelo, às vezes joelho, cotovelo de 90 graus, e é menor do que a perda de carga em conexões do tipo cotovelo de 45. Então aqui a gente tem, imagina aqui um cotovelo, cotovelo de 45 graus. Ora, se o 90 graus ele muda a direção do fluxo de forma mais brusca do que o de 45 graus, significa que ele apresenta o quê? Essa área mais turbulência no fluido, muito mais turbulência. Por isso, se eu tenho mais turbulência, eu vou ter maior perda de carga num tipo de cotovelo 90 graus. Mudança abrupta, muito maior do que num cotovelo aí de 45 graus. Para reduzir ainda mais a perda de carga, o que seria o ideal utilizar? Curvas, né? As curvas elas têm um raio maior, então seriam curvas de 90 graus, por exemplo. Elas introduziriam menos do que alteração brusca no fluido, no escoamento. Portanto, menos perda de energia, né? Portanto, essa expressão está errada. Na verdade, a tubulação do tipo cotovelo me dá carga, 90 graus me dá muito mais perda de carga do que uma conexão a 45 graus. Porque a mudança de direção em 90 graus é mais abrupta. Consequentemente, introduz mais perda de carga localizada. Lembre-se disso, esse é o caso das peças. Revisãozinha teórica, algumas questõezinhas, está tudo lindo, maravilhoso. Bora para o próximo bloco fazer questões, também algumas teóricas e outras com aplicação direta das formulações que a gente viu.